Olá, apostadores do canal Loteca da Sorte e Palpites. Confiram agora os resultados dos jogos da Loteca do concurso de número 1233. Jogo 1. Palmeiras e Guarani. O Palmeiras empatou com o Guarani em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista na Arena Crefisa Barueri. O Guarani abriu o placar no primeiro tempo com o gol de Luca e no segundo tempo o Palmeiras buscou o empate com o gol de Flaco Lopes. Com o empate, o Palmeiras garantiu a classificação para as quartas de final pela 16ª vez consecutiva. Já o Guarani, com o resultado, foi eliminado do Paulistão. Resultado final: Palmeiras 1, Guarani 1. Coluna do meio. Zebra. Jogo 2. Bahia e Jacuipense. O Bahia empatou com o Jacuipense em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Baiano na Arena Fonte Nova. O tricolor abriu o placar com o gol de Caio Alexandre aos 5 minutos e Eric aos 23 minutos. Ainda no primeiro tempo, o Jacuipense diminuiu a vantagem com o gol de Thiago aos 32 minutos. No segundo tempo, o Jacuipense buscou a igualdade já nos acréscimos aos 46 minutos com o gol de Gustavo Pereira. Mesmo com o empate, o Bahia assegurou a liderança no estadual, que agora soma 20 pontos, porém o técnico Rogério Ceni criticou a postura do time em entrevista. Já o Jacuipense fecha em quinto com 10 pontos, resultado final: Bahia 2, Jacuipense 2. Coluna do meio, zebra. Jogo 3, Atlético Clube e Tombense. O Atlético empatou com o Tombense em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Mineiro na Arena Sicredi em São João del Rei. Logo no primeiro minuto de jogo, o Atlético abriu o placar com o gol de Felipe Vieira. No segundo tempo, o Tombense buscou o empate aos 11 minutos com o gol de Pedro Oliveira. Com o empate, o resultado foi ruim para os dois lados. O Atlético com 7 pontos foi rebaixado e o Tombense ficou fora das semifinais. Resultado final: Atlético 1, Tombense 1. Coluna do meio, zebra. Jogo 4, Democrata e Betim. Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Mineiro, o Betim venceu o Democrata no estádio Mamudão, em Governador Valadares. O gol da vitória foi marcado pelo volante Arilson aos 20 minutos do segundo tempo, que garantiu ao Betim a permanência na elite do futebol mineiro para a próxima temporada. Com a derrota em casa e com apenas 7 pontos, o Democrata foi rebaixado para o módulo 2 do Campeonato Mineiro para 2027. Resultado final: Democrata 0, Betim 1, Coluna 2. Jogo 5, Itabirito e Atlético. Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Mineiro, o Atlético, sem o técnico Jorge Sampaoli, demitido no meio da semana, goleou o Itabirito por 7-2, que garantiu ao Galo a classificação para as semifinais da competição. O grande destaque foi para o atacante Hulk, que marcou 3 gols, e os demais gols foram marcados por Victor Hugo, Gustavo Scarpa, Matheus Cassierra e Renan Lodi. Gols do Itabirito foram de Romário, Simões e Apolinário. Com a vitória, o Atlético Mineiro terminou na liderança do Grupo A com 14 pontos, enquanto o Itabirito terminou em terceiro lugar no Grupo C. Resultado final: Itabirito 2, Atlético 7. Coluna 2. Jogo 6, Uberlândia e Pouso Alegre. Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Mineiro, o Pouso Alegre venceu o Uberlândia no estádio Parque do Sabiá por 2-0. Com esse resultado, o Pouso Alegre garantiu a sua classificação para as semifinais e uma vaga na Copa Brasil para 2027, enquanto o Uberlândia não venceu o Pouso Alegre desde 2021. Resultado final: Uberlândia 0, Pouso Alegre 2, coluna 2. Jogo 7, URT Minas Gerais e Cruzeiro. Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro venceu o URT por 2-1. Com o resultado, a Raposa garantiu a liderança geral na primeira fase e se classificou para as semifinais. Os gols do Cruzeiro foram marcados por Caio Jorge e Arrojo ainda no primeiro tempo, enquanto que o gol do URT foi marcado por Matheus Pelódia nos minutos finais. Resultado final: URT 1. Cruzeiro 2, coluna 2. Jogo 8, Botafogo e Capivariano.
Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista, o Capivariano venceu o Botafogo por 1-0 no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Mesmo sem o lateral Leonan, que foi expulso do jogo no segundo tempo, o Capivariano conseguiu a vitória aos 46 minutos do segundo tempo com o gol do atacante Felipe Azevedo. Com este resultado, o Capivariano garantiu a classificação inédita para as quartas de final, enquanto que o Botafogo foi eliminado. Resultado final: Botafogo 0, Capivariano 1, coluna 2, zebra. Jogo 9, Mirassol e Portuguesa. Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista, a Portuguesa venceu o Mirassol por 2-1. Com esse resultado, a Lusa garantiu a classificação para as quartas de final, enquanto que o Mirassol, que jogou em casa, acabou eliminado da competição. Resultado final: Mirassol 1, Portuguesa 2, zebra. Jogo 10, Ponte Preta e São Paulo. Em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, o São Paulo venceu o Ponte por 2-1. Com esse resultado, o São Paulo garantiu a sua classificação para as quartas de final, enquanto o Ponte Preta terminou a rodada rebaixada. Resultado final: Ponte Preta 1, São Paulo 2, coluna 2. Jogo 11, Primavera e Noroeste, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista no estádio Ítalo Limongui, em Indaiatuba, terminou empatado em 3-3. O Noroeste abriu o placar aos 7 minutos com o gol de Pedro Felipe. Já no final do primeiro tempo, o líder do Primavera empatou aos 45 minutos. No segundo tempo, Diego Matias colocou o Noroeste à frente aos 8 minutos. E aos 29 minutos, o zagueiro Carlão do Noroeste marcou o gol contra, empatando novamente a partida em 2-2. Aos 32 minutos, Marilson do Noroeste marcou o terceiro gol. E aos 43, Gabriel Poveda empatou novamente. Final: Primavera 3, Noroeste 3. Com este resultado, ambas as equipes garantem a permanência na elite do Paulistão para 2027. Jogo 12, Bragantino e Novo Horizontino. Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista, no estádio Cícero de Souza, Bragantino venceu o Novo Horizontino por 3-0. Pita do Bragantino abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. Gustavo Marques aos 19 minutos do segundo tempo e Cleiton fez o terceiro gol de pênalti aos 45 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Bragantino avançou para a próxima fase como líder, enquanto o Novo Horizontino também garantiu sua vaga apesar da derrota. Resultado final: Bragantino 3, Novo Horizontino 0, coluna 1. Jogo 13, Santos e Velo Clube. Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista, o Santos goleou o Velo Clube por 6-0 na Vila Belmiro. Gabigol abriu o placar aos 6 minutos do primeiro tempo, Moisés ampliou aos 17 minutos e Tassiano marcou o terceiro gol aos 23 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, Gabriel Menino marcou aos 23 minutos, Gabigol novamente aos 36 minutos e Benjamin aos 38 minutos. Este jogo marcou o retorno de Neymar, que entrou no segundo tempo participando ativamente das jogadas e sofrendo marcação pesada da defesa adversária. Com esse resultado, o Santos é classificado para as quartas de final e o Velo Clube foi rebaixado para a Série A2 do Paulistão. Resultado final: Santos 6, Velo Clube 0, coluna 1. Jogo 14, São Bernardo e Corinthians. Em partida válida pela oitava rodada e última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, o Corinthians venceu o São Bernardo por 1-0 no estádio 1º de Maio. O único gol foi marcado pelo volante André aos 21 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Corinthians, com 14 pontos e quinto lugar na campanha, garantiu a classificação para as quartas de final, enquanto o São Bernardo foi eliminado do Campeonato Paulista 2026. Resultado final: São Bernardo 0, Corinthians 1, coluna 2. Quantidade de zebra neste jogo: 6. Premiação para 14 pontos e 13 pontos. A Caixa Federal ainda não divulgou a premiação. Inscreva-se em nosso canal para não perder nenhum vídeo, ative o sininho, dê um like
e compartilhe. Muito obrigado a todos e até a próxima.